Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje eu gostaria de fazer uma continuação, tá, do vídeo matriarcal e patriarcal, masculino e feminino, até para ajudar a esclarecer um pouco mais, né? Eu tenho visto constantemente nos grupos que eu sou facilitador, nas redes sociais, principalmente em tempos assim, quando a gente vê mudanças políticas, né? O quanto muitas vezes as pessoas continuam martelando e criticando, né, o patriarcal de uma forma muito equivocada e erroneamente. E a intenção aqui é explorar tudo, tá? Como foi dito no primeiro vídeo, é sempre importante se reforçar que o patriarcal não tem nada a ver com o homem ou com o masculino. Ele é um arquétipo, né, que ele tem as características dele, né, a importância dele, os pontos positivos e negativos dele. Assim como o matriarcal também não é a mulher nem o feminino. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar na descrição, tá, o link para o primeiro vídeo. É importante que você assista ele primeiro. Lá tem as definições de cada arquétipo, tá? A especificação também do que é arquétipo. E aí então você pode retornar neste vídeo para dar continuidade. Se você já assistiu, então você não vai ter problema para acompanhar, né, ou compreender o que eu estou tentando discutir aqui, né, o raciocínio que eu estou tentando desenvolver nesses vídeos. Então, pessoal, o que é importante, né, compreender, da mesma forma que nós vimos lá então no primeiro vídeo, o patriarcal ele é o arquétipo que da organização. E não é só nesta organização nossa do dia a dia, de eu organizar, por exemplo, as minhas finanças, ou de eu organizar o meu guarda-roupa, ou de eu organizar a minha agenda de horários, mas ele também organiza a consciência, os conteúdos internos também. Então, pessoas que não tomam o patriarcal e não desenvolvem uma relação muito positiva com o patriarcal vai ter muita dificuldade com organização em qualquer sentido, inclusive das ideias, dos pensamentos. É justamente por isso que a gente tende a olhar muitas vezes para o homem e vê-lo mais como racional, porque em geral ele está assim, né, mais a favor do patriarcal, um desenvolvimento muitas vezes um pouco maior do patriarcal. Então ele acaba se tornando mais racional porque ele acaba estando muito mais envolvido nessa esfera de influência onde traz essa questão da ordem, da organização, né, dos valores, né, sociais, de tudo aquilo que está lá na definição do patriarcal. E aí é importante então a gente compreender qual que é a diferença, né? Por exemplo, como que é uma pessoa frente a certas situações, né? Ela estando no matriarcal e no patriarcal, e como seria quando ela consegue unir também os dois, que é o caminho da alteridade, né? Então, pessoal, por exemplo, quando a gente olha essas questões daquele rebelde sem causa, uma pessoa que ela está, por exemplo, no matriarcal. Então, quando eu não consigo organizar as minhas ideias, os meus pensamentos, eu fico mergulhado em algo onde eu acho que tudo é agressivo, tudo me agride. Eu acho que, por exemplo, ter uma lei que coloca um limite é algo que está me impedindo de ser livre, é algo que me agride, ou quando eu acho que, por exemplo, existe algo que evoca em mim responsabilidade, assumir consequências, eu vou lá e confronto aquilo, fico num confronto realmente com aquilo, né, numa recusa
Primeiro que esse é um aspecto que vai mostrar de uma pessoa que realmente tem um problema grande com o patriarcal, com essa questão de lidar com a autoridade. E a gente tem que perceber que isso tem uma questão hierárquica, né? Então, se eu não sei lidar com autoridade, com níveis hierárquicos, eu vou ter muita dificuldade de estar na vida social. Por exemplo, num trabalho dentro de uma empresa, né? Ou eu mesmo vou ter dificuldade, por exemplo, se eu hoje amanhã quiser me tornar dono de uma empresa, e que isso vai ser muito difícil para alguém que não toma o patriarcal fazê-lo, mas se ela acaba, por exemplo, herdando, fatalmente ela vem a fracassar, a falir, porque ela também não sabe se posicionar, ela não vai saber delegar, ela não vai saber cobrar do outro resultados, ou cobrar do outro muitas vezes a competência, ela não vai saber organizar essa estrutura empresarial, entende? Em geral, a pessoa, por exemplo, que fica muito no matriarcal, por que ela se sente às vezes muito sempre atacada, em defesa? Porque o matriarcal é esse arquétipo do início da vida, ele está muito ligado com essa questão da criança, da inocência, né? Daquela questão do acolhimento, da sensualidade entre pai e mãe, da sensualidade que envolve tudo as coisas. Essa sensualidade, pessoal, ela não é sexual, tá? Existe uma profunda diferença no que tange a isso. Então existe uma diferença aí entre sensualidade, né, que está mais no caminho da ternura, da sexualidade. Então, pessoal, a sensualidade, né, ou a ternura, ela é aquele amor que a criança sente pelos pais, né? E isso não tem nenhum cunho sexual, não tem nada a ver com sexualidade, tá? Mas ele está muito mais ligado àquele profundo prazer de pertencimento, de acolhimento, de se sentir ali pleno com os pais, né? Pleno naquele amor realmente que acolhe, que não julga, que não exclui, entende? Um amor que realmente aceita, né? Isso para a criança, naquela primeira fase inicial, é extremamente importante. E é isso que vai construir muito também caráter, personalidade. Então, é muito importante se observar o quanto é perigoso, né, como eu disse no vídeo anterior, pessoas aí que dizem que a família é uma instituição falida, é algo que está ultrapassado, o quanto isso é uma grande besteira, um grande perigo, porque todo desvio de conduta, todos os problemas que nós temos, que vai constelar mais para frente vícios, depressões, o que quer que seja, é justamente pela falta de uma estrutura familiar, pela falta de um acolhimento dos pais. Ambos são profundamente importantes e insubstituíveis. Quando nós vamos, por exemplo, para a constelação familiar, pessoal, a gente vê coisas ali que é uma mentira, esse negócio, por exemplo, de o que eu não contar para o meu filho, ele não vai sofrer ou ele não vai saber, né? Então tá tudo bem, ele está livre disso. Isso é uma grande mentira. A alma sabe, o sistema sabe. A partir do momento do sistema, ele sabe de tudo, ele olha tudo, ele cuida de tudo a todo tempo. Então essa ideia de individualidade, ela é equivocada. A alma, ela é grupal, ela é coletiva. Tá? A gente pertence a uma alma familiar, a um grupo. Então, por mais que você omita algo a um filho, por exemplo, isso não protege ele de estar sobre os efeitos daquilo, tá? Sobre os efeitos do que foi gerado numa desordem dentro desse sistema. Da mesma forma que quando nós filhos, né, a gente não realmente se sente bem acolhido, se sente pertencente ao nosso sistema familiar,
A gente não sente que pode ir em direção aos nossos pais, tocá-los, eles são reais. Nossa, meu pai é real, minha mãe é real. Eu posso pegar, abraçar, beijar, sabe, me relacionar ali. Isso vai criar feridas também profundas, que vão depois prejudicar muito o desenvolvimento da personalidade, do caráter dessas pessoas. Então a estrutura familiar é fundamental para todos nós, para a construção do nosso caráter, da nossa personalidade, para o nosso desenvolvimento, tá? Isso é visível, tá? Basta você estudar um pouco a respeito disso, do desenvolvimento psíquico, do desenvolvimento do ego, você vê tudo que gera a dor, tudo que gera, de certa forma, as doenças aí, os transtornos em geral, né? Vai lá na raiz, a fundo, e você vai ver que por base, né, se você for lá na raiz, da mesma forma que manter uma árvore em pé, é a força da raiz, tá? Se a raiz não for forte, a árvore cai. Não, é o efeito, não tem jeito, é assim. E aí o que acontece, né, pessoal? Então, estamos, né, entendendo melhor o que é aí a questão da sensualidade, da ternura. E a sexualidade? Então, a sexualidade é uma coisa do patriarcal, porque a sexualidade ela tem a ver com poder, ela tem a ver com guerra, com controle, com esse desejo profundo de penetrar e ser penetrado, de dominar e ser dominado, entende? Isso é patriarcal, né? E isso, se não é conduzido de uma forma saudável, acaba indo com um patriarcal muito ruim, muito negativo, que aí acaba constelando esses movimentos de sadomasoquismo, por exemplo, né? Ou acaba trazendo outros desenvolvimentos de uma sexualidade muito mais agressiva aí, tomada de uma forma que tende muito mais a prejudicar do que a se desenvolver e construir isso. Então a sexualidade ela está muito mais ligada com esse ato físico em si, tá? De ir lá, de ter aquele gozo que está ligado mais por esse aspecto, essa satisfação, esse desejo do físico, do momento. Por isso que assim o outro é um objeto, né? É visto como objeto, por isso que tem a questão da culpa, da condenação, tá? E por aí vai movendo outras coisas. Então, é muito importante se compreender isso. É muito importante também se observar que hoje em dia, né, fala-se muito de sexualidade, as pessoas querem falar muito do feminino, do masculino, do homem, da mulher. Mas, pessoal, nós estamos hoje em 2018, né? Já temos aí uma civilização que existe aproximadamente aí há pouco mais de 150 mil anos. E, na verdade, isso é algo que ainda está sendo explorado e buscando ser compreendido pela maioria, né? A grande parte das pessoas desconhecem isso. Então os homens ainda acham que masculinidade é essa coisa só do pegar geral e transar com todo mundo, é só esse ato físico e aquele gozo. E as mulheres também precisam entender o que é essa sexualidade pro feminino, ou seja, o que é ser o feminino, estar no feminino, o que é de fato ser mulher, né? A grande maioria não sabe o que é isso e às vezes confunde, se mistura um pouco, se mistura o que é ser mulher com um pouco do que é ser homem, se mistura um pouco do que é empoderar o feminino com tomar o masculino. E é importante se compreender, pessoal, que empoderamento não tem nada a ver com ter poder sobre o outro, ou criar exigências para o outro, ou se impor assim em relação ao outro. Não, pessoal, empoderamento é aquilo que você se empodera de si, do que é bom para você se apoderar das suas raízes, do teu sistema familiar, da tua força que está ali, você se empoderar do seu destino, bancar isso.
você se empoderar daquilo que te faz bem, das suas verdades realmente, você se empoderar das suas habilidades, entende? Você se empoderar realmente de você. E para isso, você não precisa dar porrada muito em ninguém. Você, obviamente, é importante a gente ter postura, saber se colocar. Isso é se empoderar, você estar firme em você, naquilo que você acredita, na sua verdade. Se curvar a sua sabedoria, né? Se curvar o seu destino, é manter-se firme no seu caminho. Entende? Isso é empoderamento. Tá? Você não precisa se unir também a grandes grupos para você querer mostrar que está se empoderando e tal. Isso não tem a ver, tá? E esse movimento também de criar grupos para separar, para a gente dizer, o meu grupo é esse, o seu grupo é aquilo, e isso é patriarcal, tá, pessoal? Então é importante que todo mundo que acha que quando está criando um grupo para criar voz e falar alguma coisa, está contra um patriarcal, muito pelo contrário. Você está usando do patriarcal e muitas vezes de uma energia masculina para poder fazer isso. Você precisa entender, estudar um pouco, a gente compreender esses movimentos, né? Para entender quanto tudo isso atua ao mesmo tempo. É difícil às vezes separar isso, né? Às vezes fica tudo muito junto e misturado. Então, pessoal, vamos pegar, né, uma pessoa, por exemplo, que ela está muito no matriarcal, tá? Uma pessoa já adulta, ela não conseguiu ter uma boa relação com o patriarcal, não consegue entender isso, olha o patriarcal muitas vezes como uma figura negativa, né? E por isso acaba tendo medo, acaba desenvolvendo uma relação mais de se defender do patriarcal do que propriamente permitir que ele venha para atuar na sua vida. Então essa pessoa, né, ela fica muito nesse movimento do matriarcal, do prazer, né, daquele prazer constante, tudo que vem para querer colocar uma ordem, uma organização, deixa ela aflita, deixa ela... E aí a gente vai sempre justificar, eu sou assim mesmo e tal, e age sempre que como criança, sempre tem uma infantilidade. Então a pessoa grita, berra, você pergunta o porquê, ela não sabe direito esclarecer, desenvolver, porque inclusive tem uma confusão mental. Por que tem uma confusão mental? Porque não tem uma organização dentro da consciência. Por falta de quem? Por falta do patriarcal, né? Então a desordem dentro da consciência também é consequência de não tomar o patriarcal e de não ter uma boa relação com o patriarcal, tá? Porque cabe a ele fazer a organização. E aí a pessoa vai viver bagunça, uma desordem, bagunça no quarto dela, tudo jogado, aquela bagunça toda. Tem pessoas que vão dizer, mas é o tipo de personalidade, é isso. Não, pessoal, não é assim. Então Jung, ele estudou muito a fundo isso. Inclusive uma das grandes obras dele é intitulada Tipos Psicológicos, onde ele, né, durante muitos anos de trabalho, de atendimento, de observação, ele foi lá e descobriu que existem uma variação, né, de tipos psicológicos entre a pessoa que é introvertida, extrovertida, que tem um tipo mais racional, mais emocional, mais intuição, mais sensação, mas na verdade tudo isso está na pessoa. A introversão, a extroversão, a sensação, a intuição, a razão, a emoção, só que isso vai tendo um movimento, né? E vai tendo uma pequena ciclagem de tempo em tempo. Então todas as funções são profundamente importantes. Para mim, tem sempre uma função que ela vai ser um pouco maior, que a gente vai chamar de a função principal. Aí a gente tem as secundárias. Para outro vai ser uma outra, mas isso não significa que eu não tenha. Eu tenho todas elas, né? Então, se eu trabalhar isso, eu vou conseguir também desenvolver e ter uma relação melhor e fazer isso fluir de uma forma melhor também, ok? A pessoa, por exemplo, que ela é intuitiva,
ela pode ser organizada, trazer o patriarcal para organizar para ela. Só que ela vai organizar de uma outra forma. Por exemplo, ao invés de organizar por ordem alfabética, eu posso, por exemplo, organizar por data, eu posso organizar por conteúdo ali, né? O conteúdo que traz, o título, eu posso organizar por cor, né? Então a pessoa ela vai organizar o guarda-roupa dela. Uma pessoa pode organizar aquilo por cor, outra pessoa pode organizar lá por roupas de verão, de primavera, de outono, de inverno, entende? Uma outra pessoa pode organizar justamente por roupas, sei lá, curtas, outras compridas, enfim, você vai ter várias opções, formas de organizar. Mas qualquer que seja a organização, é algo que parte do patriarcal, tá? Se você tem dificuldade com organização, você também está tendo dificuldade com o patriarcal. E aí, então quando a gente, por exemplo, olha para essa pessoa que ela tem essa dificuldade, ela vai estar muito nisso, tá, pessoal? Então aquela pessoa que briga com tudo, ela tem dificuldade em lidar com a autoridade, ela tem dificuldade em lidar com a organização, ela tem ainda um aspecto um pouco infantilizado, e aí esse patriarcal em excesso acaba sendo negativo, porque a pessoa fica muito mais naquela procura daquele acolhimento constante, naquele movimento de regressão da consciência para o estado intrauterino, ou seja, está lá buscando de novo aquele retorno ao útero materno. A pessoa, por exemplo, que está com patriarcal demais pode ser muito negativo, por quê? Porque ela pode ser muito neurótica também, com ordem, com organização, com controle, com tudo. Isso também não é legal, não é positivo, né? Então é importante que ela possa ter um pouco aí, né, de tudo, deixar tudo fluir um pouquinho, né? Saber que o patriarcal é importante, mas em excesso pode ser prejudicial, ok? O que acontece? Vamos supor uma pessoa que quer aprender a tocar violão, e essa pessoa ela está muito no matriarcal. O que vai acontecer? Ela vai lá pegar o violão, e quando ela começar a aprender aquilo vai machucar, ela vai começar a se irritar, vai ficar frustrada, vai ser um chororô, ela vai ficar lamentando. E assim, pessoa que chora demais, pessoa que está sempre chorando por tudo, ela está constantemente nesse estado infantilizado, muito ali matriarcal, ok? Então fica lá. Ai, não aguenta porque dói, ai, porque é difícil, ai, porque é muito difícil. E assim, ela quer que seja tudo fácil. Ela já quer sentir tudo, o tempo todo, tudo tem que ser acolhido profundamente, o tempo todo. Ela acha que ela tem que pegar o violão e a música já tem que acolher ela, e tem que ser fácil, nada pode ser, ela não tem que lutar e fazer muito esforço, trabalho para nada. Entende? Não é assim, né? Aí se você pega, por exemplo, uma pessoa que ela tem um patriarcal, ela vai conseguir tocar, porque tem que ter uma organização. Gente, eu tenho que entender a música, as notas, posicionamento, eu tenho que repetir, entender a ordem daquilo, eu tenho que organizar isso na minha mente, organizar o que são as notas musicais, o que são os compassos, os tons. Sem patriarcal você não faz isso, você não faz. A pessoa que não tem patriarcal, ela vai já tudo muito confuso. Nossa, mas eu não entendo isso, é muito confuso. Mas como é que é? Mas a nota tá, mas o compasso, mas tem o ré menor e o maior, mas ela não vai conseguir organizar. Percebe? É assim que os arquétipos atuam, é assim que a gente tem que compreender como isso vai atuando na nossa consciência. E aí o que acontece? Aí se você pega, por exemplo, uma pessoa, qual que é a diferença então de alguém, por exemplo, que começa a tocar um violão, só que ele tem muito patriarcal, para alguém, por exemplo, que está tocando violão e já consegue mesclar os dois, ok? Então a pessoa que ela toca o violão com muito patriarcal, aquela pessoa que é muito reta, né? Ela vai tocar aquilo reto, então parece que assim não tem vida, sabe? É uma coisa que, ok, é música, você entende, você escuta, mas é uma coisa que às vezes te toca lá muito fundo. Entende? Não consegue realmente tocar, você não sente
uma emoção. Então a pessoa ela vai lá, ela toca, ela está tocando, mas você não sente que ela está tocando com a alma, com emoção. Percebe? Qual que é a diferença de quem já tem os dois ali? Aquela pessoa que ela toca com emoção, com a alma, ela tem, então ela vai fundo em você. Tá os dois ali, entende? O matriarcal que ele vai trazer esse sentimento, essa emoção, porque tá o feminino ali também, né? Aquele prazer que é diferente, percebe? Não é esse prazer sexual. As pessoas sempre confundem. Não, é aquele prazer que toca a alma, daquela sensibilidade, daquele... É um outro estado, né? Não dá pra gente ficar descrevendo aqui, a gente sente. E ela tem um patriarcal porque ela tá ali, né? Ela entendeu, ela compreendeu o que é música, ela organizou isso dentro dela, ela tá usando, né, junto esse matriarcal e esse patriarcal, eles estão junto, conversando e dançando ali. Aí se torna-se algo pleno, tá pleno. Por isso que cai já no movimento da alteridade, que depois vai conduzir a gente para a totalidade, ok? Por isso é muito importante, né, compreender o quanto é difícil a gente educar, ser pai, ser mãe, ao mesmo tempo também ser filho, e isso estão em níveis, né, pessoal, de experiências diferentes. Então a pessoa que ela não é mãe ou pai, como que ela pode opinar nesse sentido? Né, se ela não está vivenciando, por exemplo, a influência do arquétipo da mãe ou do pai, né, ou de repente como está a própria relação dela com os arquétipos do matriarcal e do patriarcal. Então é preciso tomar muito cuidado, né, com o que os outros dizem, aconselhamentos nesse sentido. A gente precisa medir as coisas pelos efeitos, ok? Sem uma real experiência, sem uma real vivência, a gente não tem relação com os arquétipos, tá? O arquétipo ele vem pela vivência, tá? Se eu não vivencio, né, ele não ativa, tá? Não estou também sob aquela influência, né? Isso não vai atuar em mim, ok? Ela precisa ser profundamente tocada aí nesse aspecto de nível experiencial, vivencial, né? E para isso precisa entrar nesse arquétipo, no arquétipo da mãe ou do pai. Você não precisa ter um filho efetivamente, tá? Para você poder entrar nesse arquétipo de mãe ou de pai. Basta você procurar a maternagem ou a paternagem através de outros movimentos, tá? Isso são coisas que, por exemplo, a gente fala e explica no curso. E aí, pessoal, dito isso, é importante a gente compreender a diferença, por exemplo, de quando alguém, seja uma criança, uma pessoa adulta, quando alguém realmente está com uma dor, um sofrimento legítimo, primário. Nós temos sentimentos primários e secundários, então nós temos que dar voz e acolher os sentimentos primários. Estes sim precisam ser vistos e conduzidos de uma forma bacana, até mesmo porque aí tem força. Esse é um sentimento que ele vem com a força dele e depois ele vai embora, tá? Se ele for acolhido no momento certo, se dar o movimento para ele no momento certo, ele vem, exerce a função dele e depois ele vai. Os sentimentos secundários, a gente tem que tomar muito cuidado. Então é diferente quando a gente está consciente disso e a gente então sabe o momento de dizer, parou. Chega esse choro, chega. A gente tem que entender o quando é manha, quando alguém está fazendo manha, quando alguém está querendo chamar a atenção, quando alguém está querendo usar um sentimento secundário para tirar vantagem, ou para querer criar uma base, né, para algo, entende?
a se apoiar em algo ali, né? Ou para ficar, às vezes, numa vitimização. Então a gente tem que compreender um pouco melhor isso, porque senão a gente não está muitas vezes ajudando, muito pelo contrário, nós estamos prejudicando. Se nós acolhermos o que é errado, estaremos contribuindo com o que é errado. E isso terá os seus efeitos também. Bom, pessoal, eu vou, antes de finalizar o vídeo, trazer alguns exemplos práticos aqui, rapidinho, né, para a gente identificar um pouco melhor esse movimento do patriarcal e matriarcal. Então, o patriarcal, pessoal, é um arquétipo muito ligado com essa questão do poder, tá? De controle, de domínio, e esse é um dos aspectos dele mais sombrios, tá? Mais negativo. Por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado com o patriarcal em excesso, assim como com o matriarcal em excesso. Então, equívocos aí que a gente pode ter. Por exemplo, sexo. Né? Tudo aquilo que está, pessoal, no movimento materialista, ele está a serviço do patriarcal, ok? Então nós vamos ver que, por exemplo, né, a corrupção, ela tem dois lados. É aquela que está a serviço do patriarcal e aquela que está a serviço do matriarcal, ok? E toda corrupção, pessoal, ela é corrupção de caráter, não tem outra. Toda forma de corrupção, ela vai corromper o caráter da pessoa, né, ou o caráter do outro. Então, em geral, o que acontece, né? O efeito, por exemplo, do lado do patriarcal. O patriarcal, ele vai através do materialismo, né, do dinheiro, dos bens materiais, casa, carro, essas coisas, ele vai procurar corromper o outro, né, corromper o caráter do outro. Ao passo que, por exemplo, o matriarcal, ele vai buscar corromper através do quê? Através do sexo, tá? Através da promoção da sensualidade, da erotização. Então ele vai fazer isso através da erotização. E aí é que a gente vai ver, por exemplo, no caso da prostituição, né? Tá envolvido os dois. De um lado, né, a corrupção pela erotização, pelo sexo, né, que está corrompendo o caráter aí. E por outro lado também você tem a corrupção, que também vai corromper caráter do patriarcal, que é o quê? A partir de poder, de controle, né, de também poder obter o sexo com facilidade. Né? Então eu pago para ter o poder, o controle sobre você. Você faz o que eu mando. Ter esse poder, esse controle sobre a mulher. Né? E aí é óbvio que você vai ferindo dos dois lados. A gente tem que olhar então que muitas vezes as pessoas acham que a corrupção só vem do masculino, do patriarcal. Isso é uma grande mentira. O matriarcal e o feminino promove corrupção tanto quanto o patriarcal e o masculino, tá? Um outro ponto que nós podemos observar é o que tange a questão de cirurgias plásticas. Então, por exemplo, né, se eu vou lá fazer uma cirurgia plástica porque é uma questão de real necessidade, tudo bem. Agora vamos supor, né, que uma mulher vai lá fazer uma cirurgia plástica, aumento de seio, ou bumbum, ou ela vai fazer lipoaspiração, mas o propósito disso é se tornar objeto de desejo, para praticar a erotização. Então ela está promovendo a corrupção pelo matriarcal, corrupção do caráter. E tem gente que vai falar, nossa, mas imagina, então a mulher não pode ser bonita, isso e aquilo. Papinho furado, tá, pessoal? Vamos olhar isso com mais profundidade. Primeiro que o real matriarcal e o real feminino é um profundo espaço de aceitação e acolhimento, tá? Por isso que eles têm a cura profunda. Aceitar realmente as coisas como são. Então a pessoa que não aceita como ela é,
o corpo que ela tem, né? Ela não está dentro realmente de um feminino matriarcal, do lado positivo. Então está ferido isso, né? Isso é ferida em feminino. E o que vai acontecer? Ela vai cair para essa corrupção, que a gente entende que vai curar corrompendo, né? Uma loucura. E aí, pessoal, perceba que a pessoa vai lá colocar a vida dela em risco, né? Porque toda cirurgia é um risco de vida muito grande, ou melhor, né? Um risco de morte. E isso tudo pode até ser pior, porque pode ter corrupção também do patriarcal envolvida. Porque se a pessoa, por exemplo, passa por um ato cirúrgico, né? E isso está envolvido, por exemplo, buscar a erotização através disso, buscar se tornar objeto de desejo, e com isso também obter poder e controle sobre as pessoas, poder e controle sobre uma outra pessoa para se promover profissionalmente, para conseguir um emprego X, né, para conseguir uma certa promoção. Aí já está tendo corrupção dos dois lados, né? Corrupção tanto do matriarcal quanto do patriarcal. Da mesma forma, né, pessoal, que se essa clínica ou se esse médico ele está promovendo, por exemplo, a cirurgia plástica pelo materialismo, é corrupção patriarcal, né? Ou seja, aquela pessoa que ela fica botando defeito em você, ou ela olha para aquilo como um erro mesmo. Primeiro que já demonstra que o feminino não está legal, né? Porque não tem um movimento de olhar porque realmente é importante, ou de uma aceitação, e aí ela quer vender de qualquer jeito, né? Está a serviço profundamente do materialismo. Ou aquela pessoa que fica promovendo uma hierarquização, por exemplo, né, do que é o ideal, o corpo ideal, né, o que é esse padrão de beleza X, né, e força as pessoas a entrar e se adequar nesse padrão. Isso também é um processo de corrupção, né? A gente precisa olhar para isso. Então hoje, algumas áreas, por exemplo, da própria moda promovem muita corrupção. Quando a gente olha para esse mercado estético também, tem muita promoção de corrupção. Então quando a gente começa a olhar agora mais amplamente, a gente começa a ver o quanto a sociedade sempre está promovendo corrupção, né? Ou pelo materialismo ou pela erotização, né? Isso é muito ruim para a sociedade como um todo. Da mesma forma, quando você pega às vezes um profissional, seja um advogado, seja um médico, um terapeuta e tal, e a pessoa frente a alguma coisa, ela não se posiciona, né? Por quê? Porque ela tem um medo de repente de perder o cliente, ou como vai ficar a imagem dela. Então ela está o que? A serviço da onde? Do materialismo, né? Ela abre mão, tá? Por isso que é corrupção de caráter, ela abre mão daquilo que ela acredita, do que realmente ela deveria apoiar. Às vezes ela está vendo algo muito prejudicial, né? Ela tem consciência para compreender a profundidade e a importância daquilo, mas ela se contém, se retrai a serviço do que? Do materialismo, né? Corrupção de caráter. Então a gente precisa olhar isso, porque às vezes, pessoal, é preferível, por exemplo, perder um amigo ou sofrer um julgamento do que perder a sua licença, ou do que botar o teu país a perder, né? Ou do que botar algo muito maior, né? Como certos princípios, né? A serem perdidos. Você corromper algo que está muito acima de você. Por isso que é muito importante a gente ver essa diferença do quanto que é importante você estar firme em você, desse empoderamento em si, pelo que é certo, tá? O certo, ele vai ser certo mesmo que outras pessoas achem errado,
A gente tem que saber pela nossa consciência, né, aquilo que realmente é certo, né, e não se permitir de fato corromper a corrupção. Então, quando a gente começa a olhar para isso, a gente vê o quanto a sociedade ela se corrompe muito fácil, né, e o quanto a gente precisa curar muito esses arquétipos também. Por isso que é importante trazer a alteridade para o nosso movimento. Né, sem perceber, grande parte das pessoas vivenciam tanto patriarcal como matriarcal na promoção do controle, do poder, da corrupção, da erotização, né? E aí é que está, né? Por isso que chega uma hora que a gente se sente muitas vezes desconectado ou um objeto para os outros, né? E aí vai se perdendo muito essa essência que traz do matriarcal, que é aquele sentimento de união, né? De acolhimento, ou aquele sentimento do patriarcal que é de respeito, de saber os limites, né? De trazer esta ordem social, de ter uma ética aí. Então, infelizmente, a gente tem perdido muito do que é bom desses arquétipos. Tá? E esse é um dos propósitos de eu estar também gravando esses vídeos, para tentar trazer um pouco mais de informação e conhecimento, ok? Então há de se ter muito cuidado com isso, porque senão as pessoas acham que estão lá fazendo o movimento do feminino, entrando no feminino, e não, tá ferindo o feminino, tá? Isso também não é empoderamento, tá? Por isso que assim, a consciência é muito sutil, o ego tem muitas armadilhas, muitas artimanhas, tá? A gente tem que tomar muito cuidado assim, com a intenção que a gente faz as coisas. Então, se você conseguir parar para ver realmente qual que é a sua intenção ao fazer algo, a intenção do real comportamento que você tem, você vai começar a sacar se ele é um comportamento patriarcal ou matriarcal. Por exemplo, quando você vê, tá, aquela pessoa que ela quer ter o domínio sobre o outro. Então, tudo bem, o homem que você vê ele ali querendo dominar e controlar a mulher, está lá o patriarcal. Mas também aquela mulher que quer lá ter o controle, o domínio sobre o homem, dizer o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, isso também é patriarcal, ok? Bom, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje. Espero que esse vídeo complemente bastante o primeiro vídeo, que possa ter trazido mais esclarecimento para você, mais compreensão. Se você gostou do vídeo, por favor, curta aí. Se tiver dúvidas, poste aí também a sua pergunta, e na medida do possível eu vou buscar responder, ok? Se tiver interesse em fazer o curso, você também entra em contato, tá? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.